Legal, gravando aqui. Vitor, eu preciso que você dê uma autorização aqui para que a gente use a sua imagem aqui no trabalho. Se puder dar uma autorização. Autorizadíssimo. Pode usar o meu direito de imagem como vocês quiserem. Valeu. Bom, para começar, preciso que você dê o seu nome e o seu nome artístico e sua idade também. O meu nome inteiro é Victor Monteiro Fonseca. Meu nome artístico é Victor Fonseca. E a minha idade é 20 anos. Legal. Bom, que instrumento você toca e gênero musical, assim, no geral? Eu toco bateria, porque meu pai é baterista também. Eu tenho mais dois tios bateristas, um outro tio guitarrista, mas eu fui pro lado da bateria. Gênero do musical, meu pai é mais pro rock and roll. E eu comecei tocando rock and roll nos sarais dos colégios e tal, mas hoje em dia eu gosto muito de tocar bossa nova, jazz. Tô pegando as manhas de música brasileira também, que eu era muito sugado, sabe, na música gringa. E o meu pai até me veio dar esse toque mesmo, dele sempre ter sido um batera, né, é, como se diz, não como se meu pai fosse só um baterista de um gênero. Ele tocou com Marcos Valle também, tocou com um monte de gente, já tocou até sertanejo para botar comida em casa. Mas é o gênero que ele mais gosta, né, de escutar e de tocar. Mas Entendi. assim, ultimamente estou tentando aprender muito música brasileira e aprender mais sobre, né, do que Entendi. só ficar num núcleo, né? Legal. Legal. Então, essa era uma pergunta que eu ia fazer também. Como é que se deu a sua profissionalização da música? Você falou que a sua família tá bem ligada à música, tá? O seu pai é baterista, profissional. Conta aí como é que você começou a trabalhar mesmo com a música e a influência que você teve para começar. O primeiro trampo mesmo, né, recebendo dinheiro, né, tocando e tudo mais, foi um trampo com a cantora chamada Lua Blanco, que ela é uma cantora pop e ela fez vários trabalhos na Globo também. O Arthur Martal, que era guitarrista da Dáguida, que era a nossa banda autoral que a gente tinha antes, né? Antes a gente teve várias bandas autorais, e aí eu estava mal tempão sem encontrar o Arthur, a gente se encontrou, fez a Dáguida, aí começamos a tocar em sarau, não sei o quê. O Arthur já tinha gig, ele tocava com a P9, com a boy band, e aí eu fui evoluindo. Meu pai foi botando também a lenha para eu começar já, né? E aí rolou essa primeira oportunidade com a Lua. O Arthur me botou na gig, e aí fui eu, Arthur Desculpa te Martal, interromper, Vitor. William Pimenta, claro, claro. É, esse primeiro momento aí desse primeiro trabalho, como é que foi antes disso, assim, você aprendendo a tocar, seu pai que te influenciou, eu não sei, É, e como é que se deu, assim, como é que você começou a entrar no ambiente de ter amigos com música, você tinha amigos que são músicos, então, como é que é isso? né, assim, por ter pai músico, né, Vera, quando eu era criança, eu sempre admirei, claro, né, o profissionalismo dele e tudo, mas eu não queria ser músico, entende? Eu não via pelo meu preconceito mesmo, sabe? Uhum, Eu não via aquilo como uma profissão ainda. Eu via aquilo como como se diz, como um lazer. Eu via com meu pai, eu via os shows dele. Um dos primeiros shows foda que eu vi dele foi no City Bank Hall, com a Paula, eu era muito moleque. Eu via ele no palco, era tanta magia que eu me esquecia que ele pagava as contas com aquela magia, né? E uhum. aí, quando criança, eu nem ligava muito. Eu comecei a tocar com uns 8 anos, depois eu parei. Aí eu voltou a vir esse amor, né? Quando eu encontrei o José Miguel, que é um moleque muito nosso amigo, Uhum. que é um puta músico, compositor, faz Unirio também,
o Antônio Band, que era muito nosso amigo, eles me chamaram para fazer um show no Cosme Velho. Aquela coisa, com 13, 14 anos, bora fazer um show semana que vem. E eu não sabia, eu não pegava uma baqueta, eu comecei a tocar com os 8, mas eu nem ligava muito. Aí com os 14, 13, eles falaram, daqui a uma semana tem um show, e aí eu fiquei, caramba, como assim, como assim? E acabou rolando o show, era num aniversário de um menino lá, e aí a gente fez a banda autoral que era Os Cara Velhos, né? E aí eu nunca mais parei. E aí eu vi o meu amor mesmo pela parada. Mas Legal. antes eu via só como uma parada tipo lazer mesmo, uma magia. Entendi. É. Então tem essa questão aí da família e dos amigos também, de terem te colocado aí no mundo da música, né? Sim, sim, total, total, Entendi. total. Bom, E eles já estavam à frente, desculpa se interromper, não, continua. eles já estavam à frente de mim, tocando há um tempo, sabe? E Entendi. aí, quando eu fui fazer esse show, eu percebi que eu estava muito, não sabia quase nada, né, velho? E aí eu comecei a me puxar muito. E aí eles perceberam isso, né? E aí isso é o mais gratificante, né? Legal, entendi. Bom, você hoje é profissional da música, então, assim, quais as funções que você exerce dentro da música, né? Eu sei que você é músico, instrumentista, baterista, e, assim, você tem alguma, dentro da música mesmo, atua em outra área, como professor, não sei? É, eu quando parei, né, quando eu não ligava muito para música, né, e tal, por criança, eu tive algumas aulas de violão, mas nunca fui em frente assim. Nunca fui em frente. Quando eu voltei com os caras velhos a tocar bateria, eu vi que era o meu instrumento, era a minha parada, estava na genética e eu tive que acompanhar. Mas dentro da música, assim, eu já tentei algumas coisas, mas nunca deu certo. Sempre foi mais para bateria mesmo, velho. Pela Entendi. questão do meu pai, ter muito batera também. Tem Você outros dois tios de batera. chegou a trabalhar dando aula, alguma coisa assim? Não, nunca cheguei. Eu já dei dicas, né? Uhum. Assim, mas Não, nunca mas fui bom de aula, né? profissionalmente. Entendi. Não, nunca fui bom de aula, nunca fui bom de aula. Posso até tentar um dia. Legal. Bom, você trabalha com a música, né? Mas você já exerceu alguma atuação profissional em outras áreas além da música? Já fiz road direto, eu já fiz algumas produções de evento, é, de direção de palco, sabe? Uhum. Ajudando, ganhando aquela graninha, R$ 100, R$ 50. Eu já fiz porta na Lapa, de ficar recebendo couvert, essas coisas, né? E nunca, um instrumento assim, profissionalmente tocando, sempre foi a bateria. Mas dentro da música eu já fiz vários trampos, né? Vários. Eu Entendi. ficava de hold pro meu pai, dos meus dois tios, quando sobrava para ajudar a pegar os equipamentos, eu fazia. Essa parada que aconteceu de eu fazer a porta de receber o couvert, era um grupo de forró de 5 meninas chamado Forrozinas. Elas me chamaram para eu tinha que ter um cara ali na frente na porta para receber o dinheiro e tal. Eu Entendi. fui lá, era uma parada que eu nunca tinha feito também, né, de trabalhar na noite, né, assim, na correria, porque tocando, claro que eu já tinha feito, né, mas não essa parada de, por exemplo, se eu perdesse um cupom de alguém que tinha entrado no lugar, sacou? E aí eu tenho que bater no final, né, na casa de show, que ele me deu o cupom e tal, né, o cupom fiscal do que ele consumiu e tal, eu tinha que pagar do meu próprio bolso. Então, essas coisas tu aprende com a noite, né, Leque? De tipo assim, que não é fácil, não é fácil. Eu mesmo sendo... Meu primeiro trabalho foi com a bateria, tocando profissionalmente lá com a Lua, foi com 16 anos. O primeiro show foi lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte.
Só que acabou os shows, né, Leque? E aí eu vi outras formas de ganhar uma grana para ajudar em casa também, né? Tem que ir na Entendi. correria, né? Entendi. Então a necessidade, ela meio que te guiou assim nesses caminhos de fazer outras coisas Exato, dentro da música. Entendi. exatamente, exatamente. Entendi. Bom, mas isso em relação a agora, você, por exemplo, eu acho que os shows pararam e tal. Você continua exercendo algum tipo de atuação profissional dentro da música ou não? Ou agora que você está parado em casa, você parou totalmente mesmo? Parei totalmente. Parei totalmente. Recebi o auxílio e só, Entendi. só, É, só. Eu estou estudando para mim. Eu acho que isso está sendo bom, sabe? Estou lendo partitura, é uma coisa que eu nunca, com essa coisa de correria, né, tentar arranjar dinheiro, de tentar ser o melhor profissional possível, né, dentro do instrumento, tem coisas que tu esquece, né, normal. E uhum, agora nessa quarentena eu tô aproveitando isso, tô lendo bastante, entendi. e mas com relação profissional nada, não fiz nada ainda. Né? Entendi. Legal. Bom, você falou que você atua profissionalmente dentro da música em algumas coisas, né? Nesse panorama geral, quais eram os seus locais de trabalho? Olha, é difícil, né? Difícil falar. Eram muitos. Por exemplo, lá na Lapa eu fiz porque quando eu fiz quando o Arthur me botou na gig da Lua, né, Blanco, eu trabalhei com outra cantora também chamada Simone Mazia, que o Arthur que me botou também na gig. Eu viajei bastante com ela, fui para Minas, Curitiba, a gente fez virada de São Paulo lá. Então, não tinha um lugar específico, né, Veras? O que eu sempre quis ter era o que eu mais sonhava era fazer isso, o showbiz, né, com a Simone, viajando, fazendo shows e tal, turnê. E quando voltasse ter fora isso, né, ter um lugar na minha cidade, que é o Rio, que eu pudesse ter um contato para ter a minha banda autoral tocando no lugar, sacou? Um fixo, né? Digamos assim. Só que é muito difícil, né, Leque? Então, é muita concorrência, né, mano? Entendi. Então, nunca foi fixo, sabe? Eu chegava, fiz 2 shows lá no Vinícius Bar, com o Pedro Velho e meu irmão Joaquim. O Pedro Velho era da Dáguida também. Nessa correria, né? Nessa correria. Nunca consegui um lugar fixo para mim, Entendi. sabe? Mas assim, dentro desses lugares todos, assim, que eram os mais variados, que nem você falou, o que que era mais comum? Bar, restaurante? Às vezes você falou que tocou com essas duas artistas, a Lu e a Simone, elas tocavam em palcos, assim, eventos, tipo assim, na rua, não sei como é que era, é, bares, restaurantes, enfim, Então, casa de show. com a Simone, né? Que eu trabalhei 2 anos com ela, ou 1 ano e meio. Eu fiz essas paradas de receber cover e tal, depois que eu não estava mais com a Simone. Porque a Simone agora está com um projeto super legal, que é ela, o Arthur e o Antônio Band, que eles fazem lá no Vizinho 123 em Botafogo, na Casa Show. Agora com a quarentena não está rolando mais, mas eles estavam direto lá, fazendo o Buraco Show e fazendo um show deles três. E aí o Arthur e o Antônio tocam muito, né, Leque? Então era perfeito para ela, porque o Arthur começou a tocar batera também, e aí era mais fácil, né? Como o Arthur começou a tocar batera, não precisa pagar a banda inteira, né? Aquela coisa. Fica mais prático, né? E o Antônio fazendo a harmonia no teclado. Mas com a Simone, com o tempo, quando eu toquei com ela, ou com as gigs que eu fiz com o Arthur, fora a Simone, a Lua, teve a peça também, que eu fiz lá no Nelson Rodrigues, que se chamava Peça Escocesa, que era lá na Carioca, o teatro super bacana, com o apoio da Caixa Cultural. Foi até difícil no final da peça, que demorou anos para a gente receber, mas a gente recebeu, foi tudo certo. Foi uma experiência do caralho. Eu nunca tinha trabalhado com teatro também, né? Teatro, fazer trilha para teatro. E foi muito legal, assim, ter essa experiência com um ator e tal.
Mas é muito um lugar específico, né, que nunca teve, sabe, Veras? Nunca teve, assim. Para os meus trampos autorais, sim. Era mais bar, era mais aquelas casas de show, bar e casa de show, né? Tem um andar só para casa de show e o andar de baixo para bar. Desculpa, exato, para bar, e aí em cima casa de show. Do Vinícius Bar era assim. Mas com a Simone, que a gente viajava muito, né? Era muito divertido. Por exemplo, na virada cultural, a gente tocou no Sesc Pompeia, que é na frente do estádio de Palmeiras lá. A gente achava que a gente ia tocar na rua, na real a gente tocou um restaurante foda lá, foda. Só que não tava com cadeira, sabe? Tiraram as cadeiras, fizeram um palco no restaurante, foi do caralho o show. Em Curitiba já foi teatro, que eu fiz com a Simone. A temporada foi no Nelson Rodrigues, que foi teatro. Assim, para falar a verdade, eu toquei mais em teatro, né, do que na rua em si, sabe, Leque? Uhum, entendi. Porque os trampos autorais que eu tentava arranjar era pingado, entende? Uhum, entendi. Os trampos que eu consegui com a Simone de viajar ou no Rio era mais teatro, casa de show, ou Sesc, né? Uhum, entendi, legal. Era fechado com o governo, né? A peça também. Mas quando a gente tem que fazer, né, irmão? Uhum, Fora, né? A gente luta e vai pra rua e é isso. entendi, legal. Bom, você já atua bastante assim profissionalmente. Você conhece alguma lei assim que regulamente a profissão, sabe se existe e tal? O que é? Se tem um órgão? Não, leis que regulamentam a profissão, se você tem algum conhecimento delas, se elas existem. Regulamentam a profissão do Sim, músico. sim, sim. Então, é, tem o MEI, né? Tem o MEI que tu paga, né, todo ano e tu tem o direito, tu já paga o imposto pro MEI, tu não tem que pagar a nota, né, quando tu recebe de SESC, alguma coisa do tipo. Só que como, né, Leque, tipo assim, todos os shows que eu fazia com a Simone ou da peça de teatro, acabava tudo com o aluguel da casa, né? Ou comida, né, etc. E as coisas que pingava na rua e tal, que eu conseguia fazer com um trampo autoral, eu tipo, conseguia ter uma grana para mim, né? Dessa grana que sobrava. Mas em questão de regulamento, né? O meu pai tem a carteira da Ordem dos Músicos, né? Eu sempre quis ter, porque antes de eu entrar na gig da Simone, a Simone falava para mim, pode ter alguns SESCs que vão pedir a tua carteira e se tu não tiver vai ser foda para tocar, não sei o quê. Nunca me pediram, né? Graças a Deus. Mas assim, o meu pai sempre teve. Tem a UBC também, né? Que é a União Brasileira de Compositores, mas é para um outro lado. A UBC é mais pro lado de conexo, de o que você ganha, né? Com o que tu gravou, registrar as suas músicas. Com a Dagda, eu registrei as músicas lá. Eu sou Legal. cadastrado na UBC. Tem a Bramos, que é fora da UBC, mas assim, eu sempre sabia dessas paradas porque meu pai sempre foi dando a manha, né, velho? Pra driblar, né? Pra Legal. sempre sobrar uma grana em casa. Entendi. Eu sempre me ferrei em ter que pagar nota, saca? Meu pai também paga nota até hoje. E come uma grana, por exemplo, sei lá, um salário de R$ 1.000 que a gente ia tocar numa virada cultural, um teatro lá com a Simone. Chegava no Rio, nunca, a gente não controla o dinheiro. São os caras que estão no escritório controlando o dinheiro para você, tá ligado? E Uhum. aí, tipo assim, é, eu e meu pai, a gente é da New Art, que é um escritório que a gente confia. Meu pai veio falar deles, a gente começou a emitir. Ele já emitia a nota antes, claro, né? E entramos com ele. E quando eu comecei a conversar, eu entrei junto com a New Art. Só que é 10% de cada salário de show, né? Que tu ganha. Eles tiram 10%. Por exemplo, se eu ganho 1.000, eles vão 10%, então perdi uns 200 pratas nessa, por eu não pagar o MEI.
entendeu? Por eu Entendi. não ter esse benefício. Entendi. Então, eu já me ferrava nessa, né? Eu já perdia 200, já ficava com 800. Então, o show não era 1.000, né? Entendi. Essa seria a outra pergunta. Você tem o MEI? Não, não tem. Não tem. Você vê Eu acho que um ele dia eu vou... hoje em dia assim como uma coisa importante para o músico poder ter assim e tal? Ou você acha Claro, que eu acho importante. Eu acho, assim, né, Leque? Você falando, mencionando, né, essa questão dos nossos direitos, né? No Brasil, isso na época de 50, 60 nem existia, né? Nem existia. Isso é uma parada muito recente, né? Da gente estar lutando pelos nossos direitos como músico, tocando na rua, e não tinha nem ordem dos músicos, né? Não era nem considerado como um trabalho, né? Até hoje tem um preconceito com isso. Mas em relação a toda a burocracia, né, na música, tem muita coisa que eu não concordo. Mas eu acho que tem que fazer sim, mano. Porque é a nossa obrigação, sabe, Léo? Porque pra frente vai ser... É bom pra gente. Uhum. Na frente a gente vai falar, porra, graças a Deus eu paguei esse ano e meio, então vou ter que perder esses duzentinhos direto toda vez que eu receber, sabe? Entendi. Eu acho que é esse pensamento, assim, porque já é uma droga, né, Vera? Agora, sem essas paradas, sem o MEI, fica mais loucura ainda, né? Entendi. Bom, vamos É... retomar esse assunto mais na frente, que tem uma outra pergunta que Sim, tem a sim. ver com isso. Bom, a outra pergunta que tinha aqui é se você é filiado à Ordem dos Músicos ou ao sindicato. Como você falou, que a gente pode pular essa, porque você disse que não é e tal. Você é filiado a Brahms e Não, a a UBC. UBC, desculpa. Isso, entendi. Tem a Brahms também, eu mencionei só a Brahms porque tem também outro Entendi. órgão que, que é tudo controlado pelo ECARD, né? Que o ECARD é o que está lá no governo, né? Controlando todos os direitos autorais de todos os músicos do Brasil. Entendi, sim. O ECARD é que controla. E aí cada órgão trabalha para o ECARD, né? A Entendi. UBC, a Brahms, É, a Ordem dos Músicos não é, né? não, Porque é uma caderneta, né? A Ordem dos Músicos não é. diferente, é. Bom, tem uma pergunta aqui sobre a remuneração. É, a pergunta é a seguinte: se você tem uma remuneração regular, mas como você já falou disso, eu queria que você falasse um pouco sobre se a remuneração desses lugares que você teve são regulares no sentido de, tipo assim, vai ter uma garantia de ganhar todo mês, assim, e se os trabalhos que você tem são regulares. Essas duas coisas, entendeu? Uhum. Olha, não. Não é nem um pouco regular, mano. Assim, eu acho que depende muito de cada cidade, né? No Rio de Janeiro, eu acho que tem como ser regular. Se tu lutar muito, se tu tá todo dia na casa de show, sabe? Botando a cara, porque é uma parada que o meu pai sempre falou, né? Desculpa ficar falando, né? Não, não tem problema. Quem não é visto não é lembrado, né? Então, era basicamente isso, assim. Eu quando estava com a Simone e com a peça, eu estava ganhando uma grana um pouco mais regular, né? Mas quando começou a parar os trampos, eu tive que ir para a rua dar o meu jeito, né? Fazer essa parada do couvert, tirar uma grana de outros lugares. Eu tenho muito amigo artista, né? Isso ajuda. Que me conhece, confia em mim e sabe que eu posso fazer o trabalho da melhor forma possível. Mas se é regular, eu não, nem um pouco. Nem um pouco, Entendi. nem um pouco. Entendi. Então, nem a remuneração que Tempo, você né? tinha com esses trabalhos e nem os trabalhos em si são regulares. Quando eu estava com a Simone, sim, era regular. Quando eu estava com a Simone e quando eu fiz a peça, né? E como é apoio da Caixa, né? Era uma temporada, né? A gente sabia que era, né? Mas eu acho que só vai ser regular, né, mano? Quando tá os dois
as duas cadeias, né? Uhum. O teu trabalho autoral e o trabalho que tu faz para as outras pessoas. Entendi. Se tu tá Mas esses ganhando dinheiro das trabalhos... duas formas... Fala, desculpa, perdão. Não, pode falar, era isso que eu ia falar. Então, esses trabalhos que você teve que são mais formais, digamos assim, tem algum tipo de contrato e tal, são os que deram Sim, melhor remuneração no formalidade, sentido de regularidade. regularidade, isso. Sim, sim. Entendi. O resto era na Lapa, né, no Couvert, eu recebia da noite que eu trabalhava lá, né? Sim. E aí eu tocava em outro bar, com um projeto autoral lá com Vinícius Bar, 200. Lá no Baden Powell, eu fiz uma gig lá de sub pro Entendi. meu tio Rick Della Torre, ganhava mais 100. Eu fiz o que era muito regular, era eu fazer sub para os meus tios de bateras. Sempre era tanto trampo para eles, para o meu pai, para o meu tio e para o meu outro tio Alexandre, que é o primeiro baterista da família, que é o filho mais velho. Sempre sobrava uma coisa, sabe, para mim. Entendi. Então eu pegava o resto, isso era sempre regular. Entendi. Agora, na questão da regularidade, nunca teve muito. Entendi. Legal. Bom, nesses ambientes todos que você mencionou, eu queria que você falasse um pouco de como era calculado a remuneração que você teve nesses trabalhos. Ah, você, um exemplo, né? Vou te contratar e você vai receber pela hora que você está tocando. Como é que era isso em todos os essas oportunidades que você teve de trabalho? Quando eu tocava num Sesc e tal, né? Eu sabia que eu ia ganhar aquela grana e ia conseguir ajudar meu pai, que era uma grana melhor, né? Como é Sesc, como é governo, eu conseguia pagar as contas e ter uma grana para mim, para comprar equipamento, né, Leg? Que era muito difícil de ter, Desculpa se que eu é acho que eu, caro. acho que eu não perguntei muito claramente. Tipo assim, mas como é que eles calculavam o dinheiro que eles iam te pagar, entendeu? Como era calculado o valor do seu trabalho nesses ambientes que você trabalhou? Ah, tá falando em qualquer sentido, em qualquer Não, no sentido. Tá Sesc falando o também. patrão, né? Tá Oi? falando do Desculpa. patrão, né? Isso, Do patrão, né? quem Como te contrata, né? assim, eu sempre foi muito bem declarado, sabe, Veras, para mim. Sempre foi muito. Eu nunca tive essa parada de tocar e a galera falar um preço e falar outro para mim. Nunca rolou isso, assim. Tipo, eu vou lá no Vinícius Bar tocar, se o cara falava para mim a 200, chegava a 200, entendeu? No Entendi. final do show. Uhum. Porque eu conversava com o patrão da casa de show antes, eu, né, falava, pô, dava o meu preço, tipo trato feito, né, negociando, não, meu preço é esse, tal, 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 e chegava a uma conclusão, né, mas é isso, eu acho que é isso. É, dito isso, sim, você já falou bastante sobre isso, mas assim, só para deixar bem claro, você tem algum tipo de vínculo formal com alguma casa, com algum, sei lá, contratante? Quando a gente fez os shows no Venice Bar, né, foi um show na real, eu falei dois, mas foi um show, a gente queria manter um fixo lá, eu, o Joaquim e o Pedro, que era um trio. Só que tem muita questão de confiança, né, mano? Muita questão de confiança. Então, tem que ganhar essa confiança. Eu nunca tive isso com casa de show. Principalmente no Rio. Nunca consegui, sabe? Eu consegui quando eu fiz os trampos na porta. Eu estava fazendo bem, eu estava recebendo bem, né? Também a Rua da Lapa não é fácil de lidar. E eu conseguia lidar bem com aquilo, né, mano? E, Uhum. na real, eu falei para tu, né, que teve quando eu declarava um preço e sempre recebia o mesmo, na parada da porta que eu fazia na Lapa, não tinha muito isso. Eu nem perguntava porque eu sabia que não ia rolar, entendeu? Entendi. Tipo assim, eu não chegava lá, eu na porta recebendo
porque eu tinha que dividir eu e as 5 meninas, né, que estavam fazendo forró. Então, a nossa grana era o que recebia do couvert da galera entrando na casa. Então, eu tinha que ser malandro no sentido de, tipo, dá mais aí para um gringo que tá entrando, né? Couvert colaborativo, mas dá um pouquinho. Para chegar no final, chegar uns 70, 100 reais. Mas direto, teve uma vez que eu ganhei 40 prata, mano. Trabalhando 6 horas lá. E não, eu vou reclamar, né, mano? Eu aceitei o trampo, né? Sabia que era assim, né? Não tem o que reclamar, mas o cara gostou de mim. Era lá no Espaço Fractal. O cara gostou de mim, viu que eu tava fazendo bem e eu fiz umas 5, 6 vezes lá. Nessa Entendi. parada, com elas. Elas gostaram. Mas E eu também. vínculo... Eu recebi a galera bem na Uhum. casa. Mas Legal. foi em casa de show, no Rio, particularmente, né, foi o maior vínculo que eu tive, foi assim, trabalhando por perto. Mas Músico sempre... nunca tive, né? Entendi. Nunca tive. Sempre quis ter. Sempre trabalhei muito, mas eu nunca consegui. Nunca conseguiu um Uma vínculo pena. de contrato? Você falou da peça, tinha um contrato de 1 ano, né? Mas, assim, vínculo Com a de... casa em si. Entendi, entendi. Bom, tá certo. Com a casa em si, né? Um vínculo com a casa. Era mais uma parada. Zap, chega aí agora, trampo, aceita e foi. Né? Entendi, entendi. Bom, você sente falta, você acabou de falar que gostaria de ter essa oportunidade como músico, né? De ter um vínculo maior, um vínculo formal de trabalho, né? Você sente falta desses vínculos formais de trabalho? E agora, puxando para a questão do isolamento, se você sente falta desse vínculo formal, você acha que isso faria diferença agora, estando em casa, tendo que cumprir a quarentena? Vínculo formal, eu digo carteira assinada, por exemplo, como músico. Sim, eu acho. Eu acho totalmente. Vínculo, na real, é o que vai mais importar no final, né, mano? Porque o que a gente faz, as paradas de showbiz, né, de ser guiqueiro, né, tá na gig e tudo, né, tem uma parada mágica, né, uma magia, não, tu não tá só pela grana, né, mano, tu tá também pelo projeto, tá também, porra, eu via meu pai, né, criança, tocando lá, sabe, e eu tava fazendo isso, que nem ele, e pagando as contas em casa, né, eu esquecia um pouco, sabe, isso. Eu falava, mano, eu vou fazer pelo meu amor o projeto, vou fazer pelo que eu gosto de fazer, que é sempre tocar a bateria. Entendi. E ganhar o dinheiro era, né, ganhar a grana era o bônus, né, de certa forma. Né? Mas, claro que agora na quarentena é o que a gente não está mais precisando, né? Se a gente tivesse um vínculo com o patrão, se o músico tivesse uma carteira assinada de verdade, né? Porque, assim, a ordem dos músicos é legal, mas não paga nada, né, mano? Assim, a gente paga para ter a ordem dos músicos, a gente paga para ser trabalhador e a gente já é trabalhador. Né? A gente está pagando por uma parada que a gente já é. Então, é difícil, né, mano? Eu acho que se a gente tivesse esse vínculo, se a gente tivesse uma carteira assinada, a gente até poderia muito bem estar trabalhando online, fazer uns bicos mesmo aqui no celular. Eu que nunca dei aula, tentar dar aula, sabe? Se eu tivesse esse vínculo ou uma carteira assinada, como tu disse, né? Eu sentiria a obrigação de fazer isso, né? Eu acho que é mais esse caminho. É uma obrigação de querer ajudar também, porque as pessoas falam que a gente é vagabundo, né? Mas na real o que mais está se consumindo em casa é entretenimento agora, né? É música, é arte, é filme, é livro. Então é uma hipocrisia, né? É uma Entendi. hipocrisia. Sabe? Legal, Vitor. Bom, tem acontecido de ter alguns editais para apresentações online sendo feito pela iniciativa privada no geral. Você acha que isso é acessível ao músico como um todo, no seu caso e dos seus colegas próximos?
Eu acho, mas assim, eu acho que é uma pena também, né? Porque é fogo a gente falar de quarentena, de respeitar a quarentena, e fazer uma live cheio de patrocínio, com a banda inteira, com 40, com a banda inteira, com hold, com iluminação, né? E eu acho que isso é um pouco fora da quarentena. Eu Você acho que acha que essas o lives músico se expõe à saúde total, eu dele acho, ali? e a família, né? E a família, né? Quando ele vai lá fazer a live de não sei quem para tocar, ele vai ter que voltar para casa, né? Mas é essa parada. Eu não posso questionar, né, o músico, porque é o que tem, né? É o que a gente pode fazer agora, é o que o cara vai. Mas é uma. Eu discordo um pouco disso. Eu acho que poderia muito ter live, como a galera tá fazendo, tá? Como a galera tá fazendo de colaboração, né? Fazer uma parada em casa. Eu vi o Alexandre Pires também. Ele fez uma live sozinho em casa, com patrocínio. Pode ter patrocínio. Eu não discordo disso, sabe, Leg? Eu acho que o que é um absurdo é que o cara tá ganhando a mesma coisa que ele ganhava quando estava antes da quarentena, né? O artista principal, né? Fora a banda. E eu acho um absurdo é, viajar agora na quarentena com um monte de músico, com aglomeração, né, mano? Porque é uma aglomeração. O cara Uhum. vai tocar de máscara, mas mesmo assim, sabe, o Alexandre Pires foi bem legal porque ele pagou os músicos e os hosts e fez uma live com patrocínio sozinho. Legal. E ele fez questão de falar isso. Ele fez questão, eu não chamei a minha banda por questão de saúde, por questão de não sei o que e tantos. Eu acho que isso é digno. Agora, né, é, porque também os músicos que estão acompanhando ele, né, é o que ajudam o trabalho dele, a polir o trabalho, né? Pro ouvinte gostar da música, sabe? Pra galera consumir essa arte. A banda tá inserida nisso. Os caras de confiança que estão com ele. Né? Então, é o mínimo que o artista principal pode fazer pela banda, Entendi. sabe? Eu acho Entendi. que chamar para fazer uma live com patrocínio, com um bandão, não sei o que, é legal, né? É muito melhor, né? Para a gente estar em casa, ver, o som fica melhor, tudo, a qualidade das coisas fica melhor. Mas não está respeitando a quarentena, né? Entendi. Entendi. Bom, é, dito isso, né, essa condição toda que o músico que vem sendo imposta aí para o músico, você vê as autoridades assim do estado como um todo, né? Todas as instâncias assim que autoridades que poderiam fazer alguma coisa. Você acha que eles estão ajudando o músico a sobreviver nesse momento? Não, tem pouco. Eu acho que ninguém vive de R$ 600, né? Então, assim, você acha que o Estado não tem feito nada e tal? O que que você acha que eles poderiam fazer para que o músico sobrevivesse, pudesse cumprir a quarentena, resguardar a saúde sua saúde e da sua família nesse momento? É, os, o que é mais preocupante para mim é que eu acho que o Estado, achar que está dando R$ 600 para o povo e acha que já está fazendo, para mim isso é um preocupante demais. Eu acho que assim, dar R$ 600 não dá nem metade de um aluguel, né? E eu acho que o que o Estado poderia fazer pelo músico, né, é muito mais só do que ter uma carteirinha que diz que é músico. Eu acho que como eu mencionei o Alexandre Pires, né, eu acho que se o Estado, né, fosse e pagasse melhor, né, o direito autoral democraticamente como um todo, eu acho que a gente estaria muito melhor. Eu acho que se juntasse o dinheiro do auxílio e tivesse uma regulamentação do seu direito autoral melhor, né, do que toca no supermercado, do que toca no restaurante, né,
ganhar, se essas duas granas tivessem, né, acontecendo de verdade agora, ou fazendo os seus trampos individual na internet, né, dando aula, não sei o quê, sim ajudaria. Agora, dá R$ 600, 3 parcelas de R$ 600, e depois vai diminuir. E a questão de você, eu acho desculpa, Alec, mas eu acho um absurdo ter que pagar para você se declarar ser músico, entendeu? Eu acho um Uhum. absurdo, né? Eu acho que, tipo assim, eu nunca tive a ordem dos músicos, né? Porque tem que pagar. Eu nunca tive MEI, porque tem que pagar. É claro que eu tive a grana para pagar, sabe, né? Mas a grana some, mano. A grana some, a gente tem que usar ela ali na hora, tem que ajudar a família na hora. E eu acho que, por exemplo, eu com a UBC, meu pai com a UBC, né? Todas essas burocracias, né? Que são boas, já não tem nenhuma, o Estado já não ajuda nenhum. E você ter isso já é um puta adianto, porque o meu pai, com 20, 30 anos de carreira, e receber pingado do direito autoral dele, sabe? Duvido que estão recebendo pingado os artistas principais, né, mano? Fora a banda. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Entendi. Duvido que está sendo pingado. Você acha que Eu o acho que o Estado devia. músico, você acha que o músico, como trabalhador ali do instrumento mesmo, ele está sendo menos beneficiado assim É um pouco banalizado, né? Um pouco banalizado. Né? É totalmente banalizado. Eu queria que você respondesse um pouco de como é que você acha que vai ser a volta às atividades profissionais do músico. Você acha que ele vai enfrentar dificuldades? Você acha que os lugares vão ter como pagar os músicos ainda? Quais são as dificuldades que você acha que o músico vai ter e como é que você acha que vai ser essa volta ao trabalho aí do músico? Antes de responder a pergunta, essa agora, eu vou voltar um pouco na outra, porque Claro, eu fica à acho vontade. que um governo que bota a Regina Duarte como ministra da Cultura é difícil. Eu acho que a cultura é o que é uma das coisas que mais importa no país. Eu acho que se a gente tivesse de verdade o Ministério da Cultura, seria muito mais fácil, sabe, mano, esses arrecadamentos para os músicos, né? Porque, assim, eu acho que, claro, que o artista principal tem que ganhar mais que o músico, porque é dele as composições, é ele que está botando a cara na frente, né? Eu sou batera, sempre estou atrás, mas eu não é nem um pouco democrático. E em questão à parada que tu tá falando depois, né, da quarentena, como vai ser e tal, eu acho que as pessoas vão ter muito medo ainda de ver show, de entrar num teatro sem o álcool gel, sabe? É, é, dar abraço no teu parceiro artista, como se diz, as pessoas não vão ter dinheiro para pagar R$ 200 no ingresso do show, né? As casas de show vão estar todas já endividadas, né, mano? Então, os preços que pagariam, que já era pouco, né? Já era, quando a quarentena já era 100, 200 e olhe lá. Agora vai ser muito menos. Eu acho que vai ser muito difícil, mano. Depois dessa quarentena, a gente voltar à rua para fazer arte, porque o que mais a gente quer é ser aplaudido, né? Mas a gente vai fazer arte para quem, né? Se as pessoas não vão ir, né? A gente vai fazer arte para não ser aplaudido, a gente vai fazer arte para não ganhar nenhum, como diz o Temer, paga o artista com um sorriso e não com, sabe? Não, não é bem assim, né? Mas eu acho que vai ser difícil. Eu acho que vai ter muita live, sabe? Eu acho que vai ter muita live com essa parada que tá rolando agora, com patrocínio, ou shows, né, fechados já com contratantes,
com um mínimo de pessoas, né? Desculpa, com o máximo de pessoas já, entende? Não vai ter aquela parada, não vai ter, eu acho que não vai ter lotação. É isso. Eu acho que Entendi. vai ser muito mais difícil lotar um lugar para ter essa arte depois da quarentena. Entendi. Mas a gente tem muito amigo artista, né? E eu acho que só a gente vai se salvar. Eu tenho fé nisso. Eu acho que depois da quarentena, nós mesmos vamos próprios nos salvar, mano. Você acha que vai ser Eu sou muito de importante fé. uma união dos músicos para É, esse retorno? eu acho, eu acho. Não só dos músicos, né? Como todo artista. Mas, por exemplo, muito lá na peça, né, que a gente fez, né? Era difícil ter um dia de lotação, que era de quinta a domingo, e nunca teve um dia que lotou. Assim, lotou mesmo. Ficou cheia a casa e tal, mas não teve um dia que lotou. Agora, com a corona e tudo, né? Uma galera com grupo de risco, né? Eu acho que as pessoas vão hesitar um pouco, mas não que vai parar de ter. Eu acho que vai ter. Eu acho que a gente tem que ter fé também de que a gente tem que fazer, né? A gente sempre fez por nós mesmos e agora não é diferente. Entendi. E Bom, é isso. Vitor, agradecer muito aí a sua participação, sua entrevista, Eu cara. agradeço. Obrigadão. Valeu.